Eu gostaria de que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 2 Reis, capítulo 18, do versículo 4. E enquanto vocês estão achando, eu gostaria de citar também que tem coisas que não começaram na sua história de vida. Tem coisas que não começou quando você nasceu. Mas essas coisas elas podem terminar nela, hoje. E eu vou começar essa palavra dizendo que nem tudo que você está enfrentando começou agora. Às vezes isso é bagagem dos seus ancestrais, dos seus parentes, dos que antecederam a você. E às vezes isso pesa sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre uma geração. E essas coisas elas foram se arrastando no tempo, foram passando de mão em mão, foram sendo toleradas, absorvidas, preservadas. E o que era para ter sido confrontado, aos poucos foi se tornando aceito. O que era para ter sido tratado, com o passar dos anos, foi se tornando normal. 2 Reis, capítulo 18. Eu vou ler os versículos 1, 2, 3 e 4. E sucedeu que, no 3º ano de Oséias, eu estou lendo a Almeida Corrigida, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 20 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços as serpentes de metal que Moisés fizera. Olha que parte interessante. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Eu vou repetir. Porquanto até aquele dia. Igreja, a Bíblia está nos mostrando um rei que está vivendo dias de reforma em Judá. Mas essa reforma ela é profunda. Ezequias, além de organizar o reino de Judá, ele está trocando estruturas antigas. Ele está mexendo em coisas que já estavam há tanto tempo no povo de Israel, que já tinham perdido a aparência de problema. Isso é perigoso. Presta atenção nisso, igreja. Muitas coisas se tornaram normais nas nossas vidas simplesmente porque elas estão há muito tempo sem serem confrontadas ou corrigidas. E esse é um dos maiores perigos espirituais da nossa caminhada. Porque é quando algo permanece por tanto tempo que já não escandaliza mais ninguém, já não entristece mais ninguém, já não gera mais confronto. Todo mundo vê, todo mundo sabe, todo mundo convive. E é justamente por isso, aquilo vai criando raiz, vai ocupando espaço, vai ganhando uma aparência de legitimidade, só porque ele envelheceu dentro do ambiente. Só que existe uma hora em que Deus levanta a gente com os olhos certos. Levanta alguém com visão espiritual para tocar no que gerações inteiras não tocaram. Ezequias, ele entra em cena exatamente assim. Ele entra confrontando aquilo que gerações anteriores toleraram. E eu quero levar vocês a um contexto histórico do que estamos falando nessa noite. Vamos olhar para o momento espiritual de Judá. Ezequias, ele não assume um reino em perfeitas condições. Ele sobe ao trono em um momento de fraqueza espiritual. Ele sobe ao trono em um tempo de afastamento do povo de Israel para com o Senhor. Havia ali idolatria, desobediência. Judá, ele estava doente por dentro. A idolatria, ela havia se fundido à cultura de Judá.
Existia sim uma predominância da cultura de Israel, isso é verdade. Mas o que nós podemos tirar do texto é que estava tudo misturado. Esse é o problema, a mistura. Havia uma contaminação. E pelo texto nós podemos ver que existia um povo que ainda falava de Deus, mas ele já não vivia centralizado à vontade de Deus. E esse é o cenário, igreja. Um povo acostumado ao afastamento. Um ambiente onde o erro gera rotina. Uma geração que estava vivendo em meio a coisas espiritualmente comprometidas, mas não tinha sensibilidade para discernir a gravidade daquilo. E era como se nos dias de hoje, a igreja do Senhor começasse a dar mais atenção a coisas que não são ligadas ao reino. É como se a cultura, é como se a política, é como se a imoralidade, é como se o pecado, é como se questões que antes julgávamos ser pecados, questões sociais, a imoralidade sendo tratada como estilo de vida. Aos poucos o coração vai se acostumando a isso. A consciência vai se adaptando. E aquilo que antes parecia impensável começa a ser aceito dentro do ambiente que deveria preservar a santidade de Deus. E é neste contexto que Ezequias surge. Olha que forte. E a Bíblia, ela vai mostrar que ele não foi apenas mais um rei. A Bíblia apresenta Ezequias como um homem levantado com disposição para reformar aquele sistema falido. Olha que forte. E ele decide voltar ao centro da vontade de Deus. E ele entende que não adiantava só reinar bem, organizar o palácio, estabilizar o reino politicamente. O problema de Judá era mais profundo. Havia algo errado no altar, no ambiente, na espiritualidade do povo. Por isso, o texto diz que ele remove, derruba, corta e quebra. Vejamos o que o texto diz. Ele remove os altos, ele quebra as colunas, ele corta os postes de ídolos, né? Ele mexe no que estava antigo. Só que, igreja, no meio dessa reforma aparece um detalhe muito importante. A Bíblia diz que ele também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, que havia construído. E é importante este verbo, e é importante lembrarmos que especificamente esse objeto, ele não foi levantado no altar de Baal. Esse objeto, ele não veio de nações vizinhas. Ele não era um objeto de idolatria de nações vizinhas. Nós estamos falando de algo que a sua origem teve relação com uma intervenção do próprio Deus. Foi Deus que estabeleceu a criação da serpente. Em Números, eu posso entender o contexto histórico, lá no capítulo 21, quando o povo foi ferido pela serpente no deserto, Deus mandou Moisés levantar uma serpente de bronze. E todo aquele que fosse picado por uma serpente, estando ele condenado à morte, pelo veneno mortal da cobra, se ele olhasse para aquele objeto, ele viveria. Amém? Entenderam? Olha isso. É uma resposta de Deus para um momento específico. Foi um instrumento de cura, foi um instrumento de provisão de Deus para aquele contexto. E é exatamente por isso que esse texto é tão forte, é tão profundo. Porque aquilo que nasceu como resposta divina, aquilo que nasceu como instrumento de cura e milagre, nasceu dentro de um movimento de misericórdia de Deus para com o homem. O tempo passou, anos passaram, e o que nasceu para ser um momento, virou uma permanência indevida. E é aqui que mora o perigo. O que tinha sido ferramenta, virou referência fixa. O que tinha sido um sinal, começou a receber honra indevida. E a Bíblia diz que, até aqueles dias, os filhos de Israel queimavam incenso para ela. Olha o peso disso, igreja. Aquilo que nasceu como instrumento de milagre, foi mantido como objeto de idolatria.
o que um dia serviu ao propósito santo, acabou sendo usado como objeto de afastamento de Deus. Ouça isso, igreja. O povo já não olhava para aquilo lembrando que Deus curava. O povo passou a tratar aquilo com a veneração indevida. E eu vou liberar a primeira chave dessa pregação. Quando algo começa a receber o lugar que pertence somente a Deus, já não importa mais quão legítima foi a sua origem. Se ocupou o centro errado, o lugar errado precisa ser tratado. E gerações passaram convivendo com aquilo, até que Deus levantou um homem que entendeu que não bastava apenas cuidar da rotina existente. Era preciso quebrar coisas antigas, para que as coisas de Deus voltassem a fluir. E é exatamente nesse ponto que eu quero pegar. Porque nem tudo que Deus usou um dia continua saudável para seguir em nossas vidas. Amém? Observa, a serpente foi objeto de Deus, mas ela foi transformada em um objeto de idolatria. A serpente de bronze não nasceu da criação humana, como ocorreu com o bezerro de ouro do deserto. Em outras passagens, nós tivemos essa realidade. Ela nasceu de uma direção divina. Foi Deus quem mandou Moisés fazer. Foi Deus quem estabeleceu aquele sinal no deserto. E quando o povo olhava, ele recebia a cura. E o problema, ele não estava na origem da serpente, amém? O problema estava quando começou a ocupar lugar de instrumento aquilo que nunca foi para ser instrumento de adoração. O povo deixou de adorar a Deus e passou a venerar o objeto. E olha que perigo isso, porque o que era sinal virou centro, o que era ferramenta virou dependência. Nós temos que tomar cuidado com esses deslocamentos de propósito que a vida nos apresenta. Deus faz algo, toca alguém, usa um meio, libera uma resposta, e de repente o coração já não se apega mais ao que Deus fez. Pega esse ponto. O coração começa a se prender ao formato, ao ambiente, a se prender à experiência vivida, à lembrança, ao instrumento, ao bronze. E sem perceber, a pessoa já não vive mais um relacionamento com Deus. Ela vive de apego. E é por isso que experiências espirituais, ela pode virar uma tradição vazia. E é por isso que formas engessadas podem substituir presença de Deus. É por isso que memórias podem ocupar o lugar da manifestação da presença de Deus. Mas Deus se revelou ontem, sim. Deus operou ontem, sim. Deus fez milagres e maravilhas, sim. Mas o Deus que agiu ontem quer continuar sendo buscado hoje. O problema é quando alguém pega uma experiência real, que viveu com Deus, e faz dela um objeto, coloca ela no altar, estabelece honra para ela. O problema é quando alguém tenta viver o testemunho antigo, sem manter o seu altar vivo hoje. O problema é quando o que Deus fez se torna mais celebrado do que o próprio Deus que continua fazendo. E essa objetificação de Deus é muito perigosa. Mas Deus, Ele me trouxe aqui para te dizer que nem tudo está há muito tempo na sua vida tem autorização para continuar. Deus rompe ciclos. Tem coisa que foi certa por um tempo, presta atenção nisso, igreja. Tem coisa que foi útil por um tempo, e é por isso que ninguém mexeu. Não é porque funcionou em uma fase da sua vida que tem que continuar sendo usado. Deus continua sendo vivo, Deus continua falando, Deus continua conduzindo. E quando a pessoa perde a sensibilidade para perceber isso, ela começa a dar à ferramenta o lugar que pertence a Deus.
Aleluia. Fala assim, misericórdia. E veja como isso aparece em outro momento, em 1 Samuel 4. O povo de Israel pega a arca da aliança e leva para fora, como se aquilo por si só garantisse vitória. Já não havia mais quebrantamento, já não havia mais arrependimento verdadeiro, mas havia uma tentativa de usar um símbolo sagrado para obter o resultado. Olha que perigoso isso. O povo de Israel queria vencer sem estar aliado à vontade de Deus. E o que o texto nos mostra é que a presença não se manipula. Meu Deus, que forte. Eu vou repetir isso para você ver. A presença de Deus não se manipula. Não existe química, não existe alquimia, não existe ritual que faça com que a presença de Deus se manifeste. Deus, ele não divide seu lugar com nada. Não fique agarrado, não fique preso a formas antigas, a palavras antigas. Não fique preso a estruturas antigas, porque um dia aquilo teve vida, mas talvez teve mesmo, mas talvez foi Deus, talvez houve até cura, talvez houve manifestação, talvez houve resposta. Mas ouça isso aqui, ó. Se esse negócio está ocupando o espaço em Deus, ele já não está cumprindo mais o mesmo propósito. Tudo que tira Deus do centro, ainda que tenha começado certo, precisa ser revisto. Há coisas que começaram certas na sua vida, mas elas foram mantidas além do tempo certo. Anota isso para a sua vida, meu irmão. O que foi mantido fora do tempo vira peso, vira desvio de caminho, vira obstáculo. Aleluia. Mas repete comigo: eu tenho Deus que rompe ciclos. Mais alto: eu tenho Deus que rompe ciclos. A serpente já estava ali há muitos anos, séculos talvez, vários séculos. Talvez a forma que ela surgiu, direcionada por Deus, aplicada por um homem de Deus, um líder, deixou aquela serpente legítima por um tempo. Não havia escândalo nisso. Vocês estão entendendo? Como já havia atravessado gerações, muita gente nasceu vendo aquilo, reputou por certo, cresceu perto daquilo. Muita gente se acostumou com aquilo. E quando algo permanece por tempo demais, corre o risco de ser confrontado, e esse é o perigo. Mas um dia Deus levantou alguém que não aceitou aquilo como normal. Fala, graças a Deus pelos Ezequias. Ezequias, ele levanta e ele toma uma decisão. Ele não tenta conviver melhor com aquilo, ele não negocia com aquilo, ele não relativiza aquilo, ele não tenta consertar o que na verdade precisava ser quebrado. Ele não cria uma justificativa bonita para deixar acontecendo o que precisava de um fim. E Ezequias quebra, repete comigo: quebra. Tem coisas que não se resolvem mais com conversa. Tem coisas que não se resolvem mais com adaptação. O texto diz que ele fez em pedaço a serpente. Meu Deus! Porque Ezequias entendeu que não bastava afastar, não bastava esconder, não bastava mudar de lugar. Era necessário despedaçar. Porque aquilo já estava ocupando espaço demais. Aquilo já estava ocupando espaço demais no coração de Deus. Só que, além de quebrar, Ezequias ainda dá um nome para a serpente. E ele chama de Neustã. Esse detalhe é muito importante. Eu dei um Google, viu? Sabor teólogo, viu? E o significado de Neustã é: isso aqui é só bronze. Olha o que ele está falando para aquela geração. Olha o recado. Ele vira para o povo e fala assim: isso é latão. Ele tira o encanto. Ele desmonta aquela ilusão. Ele quebra aquela falsa atmosfera que tinha sido construída em volta daquele objeto. Aquilo que o povo tratava com reverência, ele expõe pelo o que realmente era. Bronze, latão, perecível,
aquilo que parecia carregado de um valor espiritual, que era indevido, ele reduz ao que de fato era: bronze. Às vezes, o que mantém certos ciclos vivos em nossas vidas não é só a força dele, é o imaginário criado ao redor daquele objeto, daquela situação. É a carga de medo, de tradição, de costume, de superstição. Só que quando Deus abre os olhos de alguém, aquilo perde força. Repete comigo: Senhor, abra os meus olhos. Porque uma vez que a verdade ela entra, a mentira ela já não consegue mais sustentar. Tem ciclo que ele só continua porque ninguém teve a coragem de chamar pelo nome certo. Tem estrutura que ela só continua porque ninguém conseguiu tocar ela com entendimento. Tem ambientes que eles só continuam pesados porque todo mundo aprendeu a respeitar o que Deus nunca mandou venerar. Aleluia! E Ezequias ele entra e diz, em outras palavras, se me permite interpretar: vocês estão queimando incenso para um pedaço de metal. É isso, povo de Israel. Era como se ele estivesse dizendo: vocês deram alma ao que não tem alma, Israel. Israel, vocês deram valor ao que não tem valor, Israel. Vocês deram honra ao que não tem honra. Oh, aleluia. Chega uma hora que Deus levanta pessoas para fazer o que os outros não fizeram. Chega uma hora, que Deus levanta pessoas para tocar onde ninguém quis tocar. Chega uma hora, em que Deus unge alguém para dizer: até aqui. Feche os seus olhos, levante suas mãos. E eu quero que você pense em ciclos que estão te puxando para longe da vontade de Deus. E eu quero que você repete aqui: até aqui. Mais alto, pense no problema e diga assim, ó: até aqui. Mais alto, igreja, só mais uma vez, com toda a sua força: até aqui. Aleluia. Aleluia. E quando Deus encontra alguém assim, eu quero ser essa pessoa, porque Deus está à procura de gente assim. Ele entrega uma tarefa que é pesada, porque Deus sempre levanta alguém que decide dizer: aqui o ciclo termina. Glória a Deus, aleluia. Amada igreja, minha igreja, nós falamos que Ezequias destruiu algo que foi ordenado por Deus. Ele destruiu algo que em outro tempo foi usado por Deus. E é isso que mexe com a gente. Observa isso. Para a gente é mais fácil confrontar aquilo que já nasceu claramente maligno. Amém? É mais fácil identificarmos o que já veio de uma fonte corrompida. O difícil é discernir quando algo que um dia teve propósito, que um dia teve valor, que um dia serviu ao mover de Deus, já não pode mais ocupar o lugar que ele está ocupando. E isso é forte. A serpente de bronze, ela carregava uma memória de um milagre antigo. Pessoas que eram picadas por cobra não morriam. Ela apontava para um momento real em que Deus, ele trouxe cura no deserto. Era legítimo aquilo. Houve manifestação da presença de Deus, houve livramento. Ninguém podia negar isso. O problema é que o povo não ficou preso ao que Deus tinha feito, ao que Deus operou, ao milagre que Deus trabalhou. Eles ficaram presos aos símbolos, ao símbolo daquele milagre. Aqui não sai. Porque quando o milagre ocupa o lugar da dependência de Deus, ele deixa de ajudar e ele passa a atrapalhar. O que era para lembrar a fidelidade de Deus começa a competir com a própria existência de Deus. Isso é muito intenso, isso é muito profundo. Por isso que essa palavra nos ensina que nós precisamos ter maturidade espiritual para saber o que já cumpriu o seu tempo.
E em Josué 5, exige uma imagem muito forte disso. Durante 40 anos, o povo viveu de maná. Todo dia, Deus sustentava o povo no deserto. Todo dia havia provisão. Todo dia havia milagre. O maná, ele era real. O maná, ele era santo. O maná, ele era cuidado de Deus. Mas quando o povo entra na terra prometida, o maná para. Deus cessa aquele ciclo. E perceba isso comigo. O maná não parou porque era ruim, ele era alimento. O maná, ele não parou porque ele era pecado. Ele parou simplesmente porque aquela fase acabou. Olha isso, o milagre foi real, amém, igreja? Mas ele não era eterno. Eu posso falar, pastor Saulo? Tem muita gente que sofre porque quer repetir para sempre uma experiência que Deus só liberou para uma estação. Eu vou repetir isso para você. Tem muita gente que sofre porque, aleluia, não viva de repetição que Deus preparou só para um momento. Deixa de viver no novo com a carcaça do antigo. Quer continuar recebendo do mesmo jeito, sentindo do mesmo jeito, vendo do mesmo jeito. Oh, aleluia. Quando Deus já decidiu conduzir para outro nível de relacionamento. Tem gente que ainda está tentando reviver o tempo antigo, uma visitação antiga, uma linguagem antiga, uma forma antiga, porque um dia aquilo foi glorioso, e talvez tenha sido mesmo, igreja, talvez tenha sido santo, marcante, mas Deus, Ele não quer que você viva só de lembrança. Deus quer que você viva o novo, de novo, diante da sua presença. O Senhor, Ele não quer ser lembrado pelo que Ele fez, Ele quer ser lembrado e buscado pelo que Ele é, pelo seu poder, pela sua glória, para fazer infinitamente mais hoje. E tem um alerta que ele precisa ser dito nessa noite. Tenha cuidado para não pedir a Deus para sair de processos. Tenha cuidado para não pedir a Deus para sair de tratamentos que Ele está permitindo, exatamente porque são esses processos a ponte entre o fim de um ciclo antigo e o novo que Ele preparou para a sua vida. Aleluia! Porque às vezes a gente quer sair do tratamento, às vezes a gente quer largar essa dor, às vezes a gente quer abandonar isso, mas é o tratamento que está te curando de um ciclo. Às vezes a gente quer sair do processo, mas é o processo que está desmontando essa pessoa por dentro para construir uma nova. Às vezes você está pedindo um alívio, mas Deus está trabalhando numa libertação profunda na sua vida. Presta atenção nisso, meu Deus, aleluia. Há tratamentos de Deus que doem porque mexem em estruturas antigas. Há processos de Deus, igreja, que cansam porque elas estão arrancando dependências velhas. Há estações de Deus que parecem mais duras, mais pesadas, justamente porque Ele está preparando a pessoa para não repetir de novo aquilo que foi prisão lá atrás. Aleluia! Por isso, essa revelação de Ezequiel é tão profunda. Ezequias, perdão, porque ele não está apenas quebrando um objeto, ele está quebrando a tentativa de viver preso a algo que já passou. Ele está dizendo ao povo: Deus foi fiel, sim, glória a Deus por isso. Deus operou, glória a Deus por isso. Deus curou, sim, mas vocês não podem transformar uma intervenção antiga em uma muleta da presença do que é real hoje. Há coisas que elas precisam ser honradas como memória da fidelidade de Deus, amém. Mas elas não podem ser adoradas, colocadas em um altar como se ela fosse absoluta. Há testemunhos que precisam ser celebrados. Nós acabamos de ver um aqui agora da nossa irmã. Mas eles têm que ficar no passado para abrir caminho para viver o novo de Deus.
Não deixe que a sua vida viva apenas de memórias, de lembrança, porque Deus continua falando, Ele continua guiando, Ele continua tratando, Ele continua se revelando. Aleluia! E talvez uma das maiores provas de maturidade seja exatamente essa: agradecer pelo que Deus fez, sem ficar preso ao que passou. Honrar o milagre, sem ficar idolatrando a estação que passou. Porque chega um momento em que, para viver o novo, igreja, oh aleluia, é preciso ter coragem de soltar o que já cumpriu o seu propósito. E eu vou repetir isso para a sua vida, eu vou repetir isso para que você possa absorver. Chega uma hora em que, para viver o novo de Deus, é preciso soltar o que já terminou o seu ciclo. Ezequias entendeu isso. Ele percebeu isso, porque há momentos em que até milagres antigos podem precisar ser quebrados. Isso é forte. Mas não porque deixaram de ter valor na história, mas porque já não podem continuar ocupando o lugar da dependência de Deus. Amém? Glória a Deus. E chega uma hora, igreja, em que Deus não está mais apenas tratando o que está fora. Porque é fácil identificar a serpente quando ela está levantada no meio do povo. Mas é difícil perceber quando ela já ganhou espaço dentro do coração. E talvez essa seja a palavra mais delicada dessa mensagem. Porque há pessoas que já quebrou muita coisa do lado de fora, mas ainda não deixou Deus tocar em áreas internas da sua vida, que continuam sustentando ciclos antigos. Às vezes a serpente ela já não está mais em um altar visível. Às vezes a serpente ela está dentro da alma. Ela está ainda ela está na memória, na forma de pensar, na maneira de reagir. Ela está misturada. Ela ainda está naquele apego, sabe aquele apego que a gente gosta de ter de épocas da vida? Tem gente que saiu do ambiente antigo, mas o ambiente antigo ainda continua dentro dela. Tem gente que já mudou até de lugar, de endereço, de igreja, de tudo, mas ainda pensa com a lógica da sua história passada. Tem gente que quer viver o novo, mas ainda protege, defende emoções, hábitos, medos e dependência que alimentam o velho. E Deus está dizendo nessa noite: não basta tirar a serpente do cenário. É preciso arrancar, quebrar a reverência que foi construída por ela dentro da alma. Porque enquanto o coração ainda der honra ao que Deus já mandou romper, presta atenção nisso, o ciclo tenta sobreviver. Mas quando Deus encontrar alguém disposto, presta atenção, oh meu Deus, aleluia, disposto a entregar também as áreas internas, aí o envolvimento fica completo. Aí não é só uma mudança de ambiente, aí é uma mudança de estrutura. Deus está te chamando para mudar a sua estrutura, a sua mentalidade, uma mudança de posicionamento. E quando Deus muda alguém por dentro, o ciclo perde o lugar de vez. Aleluia. É tempo de quebrar o ciclo. É tempo de quebrar repetições antigas. Oh, feche os seus olhos neste momento. Coloca a mão no seu coração. Eu quero que agora você pense qual ciclo você tem segurado por apego. Oh, aleluia. Talvez existam coisas na vida de alguém. Talvez existam coisas na minha vida, aleluia, que precisam ser quebradas, que já passou do tempo certo, já passou do tempo demais, já passou o tempo demais na sua vida. Ciclos antigos, padrões repetidos, pesos que atravessaram anos,
Oh, aleluia. Estruturas que muita gente já aprendeu a aceitar. Mas agora eu quero que você levante sua mão nessa noite. E eu quero que você diga aqui, ó, até aqui. Eu quero que você declare isso nessa noite. Feche seus olhos, levante suas mãos e fale assim, até aqui. Mais uma vez, até aqui. Talvez por muito tempo isso tenha se parecido intocável. Talvez você tenha olhado para as áreas da sua vida, da sua casa, da sua história, da sua família, e tem pensado assim, isso nunca vai mudar. Na minha família, os casais não são felizes. Nos meus antepassados, todos eles, nenhum deles foram bem-sucedidos. Os meus amigos, os meus parentes, todos eles são ansiosos, doentes. Mas talvez você tenha olhado para a sua história e dito, isso aconteceu. Eu vi milagres, eu me quebrantei, eu caía no chão, eu vinha no altar, eu me prostrava, eu gritei, eu fiz tudo que eu podia. Isso é lá no passado. Mas hoje Deus não se manifesta mais. Talvez você veja os livramentos de Deus no passado. E você colocou isso em um altar na sua vida, que você não consegue largar esse objeto de milagre e cura para viver novas experiências com Deus. E aí você entra nesse ciclo. Isso sempre foi assim, isso veio de longe, isso já passou por muita gente antes de chegar até mim. Mas é exatamente neste ponto que Deus vai entrar na sua vida. Porque Deus sempre levanta alguém para mover aquilo que parecia imóvel. Deus sempre toca alguém para confrontar o que o mundo tentou legitimar. Deus sempre unge alguém para pôr fim em que gerações suportaram. E hoje é esse dia. Hoje é o dia em que Deus levantará você como Ezequias na tua casa, Ezequias na tua geração, Ezequias na tua igreja. Hoje é o dia que aquilo que foi décadas, ele começa a perder força agora. Hoje é o dia que o que parecia espiritual, intocável, cercado de peso, será revelado diante dos seus olhos, igreja. Isso é só bronze. O bronze ele dura séculos, mas eles não resistem quando Deus encontra um coração disposto a quebrar. Deus está te chamando nesta noite para quebrar. Deus não está te perguntando o tempo. Deus não está perguntando quanto tempo durou. Isso pouco importa. Deus está dizendo que se você quebrar esse altar hoje, acaba hoje. Aleluia. Não é porque você ficou um tempo demais. Não é porque atravessou gerações que vai ser para sempre. Ouça isso. Não é porque muita gente tolerou que você também vai tolerar. Eu quero te declarar isso com fé e com muito temor. Aquilo que parecia impossível de romper, será rompido hoje. Aquilo que parecia grande demais, antigo demais, pesado demais, está encontrando hoje um limite, uma fronteira, no poder de Deus. Deus está levantando homens e mulheres que irão romper ciclos. Gente que não vai tolerar mais idolatrias a coisas antigas. Deus traz o novo sobre a sua vida agora. Um novo, vinho novo, manifestação de novo, presença de Deus de novo. Deus está levantando gente que não vai negociar com o que precisa ser quebrado. Aleluia. Deus está levantando pessoas que vão ter coragem de fazer o que seus pais não fizeram, o que seus líderes não fizeram, o que as autoridades não fizeram. Por isso eu declaro, ciclos antigos estão chegando ao fim, em nome de Jesus. Ciclos antigos estão chegando ao fim. De hoje não passa, desse dia não passa. Padrões antigos estão sendo quebrados, interrompidos. Estruturas antigas estão perdendo autoridade sobre a sua vida hoje. Porque Deus levanta e Ele te levantou para você declarar: até aqui.